O que realmente compromete o orçamento financeiro são pequenos comportamentos repetitivos. Todos esses comportamentos compartilham a mesma justificativa mental. Agora não vai fazer diferença. Se existe uma frase que aparece com frequência quando alguém perde o controle da vida financeira, esta é: agora não vai fazer diferença. Essa frase parece inofensiva, racional e até responsável. Mas na prática, ela é um dos maiores sabotadores da saúde financeira moderna. Ao longo de anos, orientando pessoas, famílias, professores, fica claro que quase ninguém entra em dificuldades financeiras por causa de um único grande erro. O problema raramente está em uma decisão isolada e grande. O que realmente compromete o orçamento financeiro são pequenos comportamentos repetitivos, sustentados pela ideia de que cada um deles sozinho não é relevante. E temos diversos exemplos para poder colocar aqui para você. É o cafezinho frequente fora de casa, o delivery recorrente, o frete que é só mais um, o parcelamento pequeno, o atraso de poucos dias, o uso do cartão só dessa vez. Olha só quantas oportunidades que nós temos de perder esse controle do dinheiro que nós temos em nossas mãos e muitas vezes nem valorizamos. Todos esses comportamentos compartilham a mesma justificativa mental. Agora não vai fazer diferença. O que muita gente não percebe é que essa frase não é apenas uma desculpa. Ela é um mecanismo psicológico de minimização. Nosso cérebro tende a reduzir a importância de decisões pequenas para economizar energia mental. Ele cria atalhos e o mais comum deles é tratar gastos baixos como irrelevantes. O verdadeiro problema é que o orçamento não funciona por decisões isoladas. Ele funciona por acúmulo. E olha só, tudo aquilo que se repete, mesmo em valores pequenos, constrói um impacto real ao longo do tempo. Por isso, pequenos gastos costumam ser invisíveis até se tornarem um problema muito grande. Poucas pessoas se endividam por causa de uma única compra alta, mas a grande maioria das pessoas perde um controle financeiro por microdecisões feitas sem atenção. São dezenas de reais hoje, 20 amanhã, 40 no final de semana. Quando esses valores são analisados isoladamente, parecem irrelevantes. Quando são somados no final do mês, revelam exatamente onde o controle foi perdido. E o mesmo raciocínio vale para os pequenos atrasos. Atrasar um pagamento por 2, 3 dias parece algo sem impacto, mas isso gera multa, juros, perda de desconto e muitas vezes desorganização emocional. Quando esse comportamento se repete, o custo financeiro cresce de forma silenciosa. O que parecia pequeno transforma com o tempo em uma fonte constante de desperdício. Outro ponto crítico da vida financeira moderna são os parcelamentos de baixo valor. Eles parecem leves, fáceis e quase imperceptíveis no momento da compra. Parcelas pequenas de 5, 10, 20 reais dificilmente despertam atenção. Mas quando várias dessas parcelas se acumulam, o resultado é uma fatura inflada, difícil de compreender e mais difícil ainda de controlar e pagar. Mas quando a fatura chega, a sensação é de surpresa. Mas o que aconteceu não foi inesperado. Foi apenas a soma de decisões minimizadas ao longo do tempo. O resultado final desse comportamento é um orçamento financeiro fragilizado. A nossa renda, nossos ganhos até pode ser suficiente, mas o dinheiro passa pelos vãos dos nossos dedos. Já ouviu falar disso? Pois é, parece que não tem fim. O orçamento financeiro se transforma em algo parecido com um queijo suíço, cheio de buracos invisíveis. Olha só como é grave isso. Parece simples, né? Mas isso vem acontecendo todos os dias na vida de milhões de pessoas. Por isso nós já estamos chegando na casa dos 80 milhões de pessoas inadimplentes. E olha só, grande parte dessas pessoas que estão com o nome negativado no SPC, no Serasa,
Provém esses gastos lá do cartão de crédito, daqueles boletos parcelados, das pequenas prestações. A solução para esse problema não está em cortes radicais ou medidas extremas, nada disso. Ela começa com consciência micro, ou seja, mental. A primeira prática é questionar os pequenos gastos. Antes de realizar uma compra aparentemente irrelevante, pergunte: eu tomaria essa mesma decisão se esse valor fosse concentrado em uma única compra maior? Essa pergunta vai te ajudar a quebrar a ilusão da minimização. Olha só, que importante! A segunda prática é estabelecer limites claros para os chamados gastos invisíveis, aqueles pequenos que você quase não nota. Os deliveries, os cafés, os aplicativos. Tem muita coisa para você pensar e raciocinar. Será que eu preciso disso nesse momento? Principalmente porque todos esses gastos certamente vão se juntar e virar um grande gasto, que é a fatura quando chega no final do mês. A terceira prática é seguir um princípio fundamental da educação financeira. Primeiro os sonhos, depois os gastos essenciais e por último o consumo. Presta atenção nisso. Os gastos de consumo precisam ser o último da sua fila do seu orçamento financeiro, sempre respeitando o que você veio fazer na Terra. Qual o seu propósito? Quais os seus verdadeiros sonhos? Será mesmo que esse consumo desenfreado de pequenos gastos vão levar você a algum lugar? Pense nisso. E por fim, é essencial compreender que o dinheiro responde aos detalhes. Ele é um meio que exige respeito, atenção e constância. Não é um grande erro que destrói uma vida financeira. São os pequenos atos de desatenção repetidos todos os dias. Por isso eu afirmo, da próxima vez que surgir o pensamento "agora não vai fazer diferença", entenda que é exatamente nesse ponto que tudo começa. A prosperidade financeira é construída nos pequenos atos de nossas vidas e o descontrole também. A escolha verdadeira está nas decisões diárias do nosso cotidiano.